bem-vindas ao 13º episódio do Pode Ecoar. Nós não sabemos como você chegou até aqui, mas se você chegou, seja muito bem-vinda. Meu nome é Tayara Miller. Meu nome é Tamara Miller. E eu sou Andréa Mercedes. Hoje nós vamos conversar com uma mulher que transformou um desafio de saúde numa jornada de autoconhecimento, reconexão e propósito. Estar do lado dela é sentir a energia ser elevada. E vocês vão sentir isso comigo, porque agora a gente vai conversar com Fabiana Godoy. A tua história é muito inspiradora, né, Fabi? Ela tem que ser compartilhada, então a gente agradece a tua presença aqui. De verdade, a tua energia, ela é muito expansiva, e expansiva no sentido de eu me conecto comigo mesma quando eu tô do teu lado. Tu tem esse poder de despertar isso, ao menos em mim. Não sei se nas demais, mas eu vejo que isso é o resultado da tua história, da transformação que aconteceu, né? E acho que, para começar, quem sabe tu se apresenta para começarmos, quem tá em casa, saber quem tu és, né? Quem tu és. Depois tu arruma aí, por favor. Tá certo. E então, se quiser contar um pouquinho da tua história. Quem é a Fabiana? Conta pra gente. Primeiramente, quero agradecer, né, tu trazer essa informação para mim, porque eu sinto que essa realmente é a minha missão. Que legal. Eu sinto no meu coração que eu vim para despertar as pessoas para o propósito delas. E tu fez isso comigo? E isso me dá um prazer gigante. E ouvir de vocês, assim, que vocês conseguem enxergar isso e que eu tô conseguindo levar a minha mensagem, para mim é algo... Não tem nada mais valioso que isso. Que legal. Porque tu sentir que tu tá cumprindo o teu propósito, a tua missão, que é o que hoje eu gosto de trabalhar com as pessoas e trazer, seja através da cura da alma, seja através do meu trabalho. Então, vou falar um pouquinho mais sobre mim. Me chamo Fabiana Godoy, sou natural de Porto Alegre, tenho 38 anos, moro em Itajaí há 6 anos. Comecei nesse processo do autoconhecimento há 10 anos atrás, por conta de uma doença física que eu tive, que veio de uma doença emocional, porque todos nós materializamos a doença através de coisas mal resolvidas, mas eu só fui descobrir isso no caminho, porque até então eu acreditava que era genético ou tudo mais, e essa jornada de buscar a minha cura fez eu entrar numa jornada gigantesca de autoconhecimento. E eu me apaixonei. Tu ficou bastante tempo buscando a cura, inicialmente, digamos que em métodos tradicionais, vamos dizer, o médico, exames, né? Isso durou um bom período de tempo. Até que, o que fez, digamos, tu desistir do tradicional e ir pro espiritual? Bom, assim, primeiro a maneira como se manifestou os sintomas foi algo bem assustador. Porque até então eu estava super bem, né? Eu tinha me formado, tinha feito MBA, tinha 2 empresas, estava bem financeiramente. Eu trabalhava um monte, sempre gostei muito de exercício físico, então eu tinha uma vida muito ativa. De repente, num dia eu dormi normal e no outro dia, quando eu acordei, eu estava completamente inchada. Os meus olhos não abriam, assim, as mãos inchadas, os pés. E ali eu comecei uma peregrinação, né? Porque assim, eu demorei 6 meses para chegar num diagnóstico. É muito tempo quando tu tá no estado que eu estava. Tu ficou esses 6 meses inchada? 6 assim? meses. Começou a diminuir aos poucos. Mas assim, de um dia pra noite eu ganhei mais ou menos 5 quilos em retenção no corpo. Nossa, que susto, né? E você Foi, teve assustante. antes disso alguns sintomas Nada. que assim, você se lembre que talvez alguns sinais que o teu corpo já estava te dando e você não? Isso eu acho que foi o pior, digamos assim, né? Porque eu acordei assim. Entendi. E nessa época que aconteceu, você trabalhava com o quê? Como que era a tua vida naquela época? A rotina, o que você fazia? Como é que a Fabiana lidava com as questões ali nessa época? Aí é que tá, né? Eu me formei em administração
porque eu queria seguir um negócio familiar. Então, assim, eu não entrei no meu trabalho porque era algo que eu amava, eu entrei porque era algo da família e que eu tinha que tocar, e era algo de bastante responsabilidade. Eu era nova, desde cedo, comecei a trabalhar com 16, 17 anos. Tua família trabalhava com o que exatamente? Tinha uma representação de embalagens plásticas, transporte para fertilizante, big bag, né, para sementes. Então, a gente lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A gente atendia o Brasil todo, mais especificamente o Rio Grande do Sul. Mas era um trabalho bem... que exigia bastante de mim para uma idade tão nova. Que idade você tinha? 16, 17 anos. Era uma empresa familiar? Uma empresa familiar, mas a minha mãe sempre foi muito rígida comigo, assim, em horários. Era 8 da manhã, tinha que estar 8 da manhã. Era até 6 da tarde. Eu comecei a fazer faculdade já com 17 anos. Então, eu saía de lá, eu ia direto para a faculdade. A faculdade era até às 11, era longe. Eu chegava meia-noite no outro dia cedo. Então, assim, para uma jovem, né, com lua e ascendente em aquário, que a gente gosta de ter o nosso tempo. A gente faz as coisas no nosso tempo. Então, para mim, aquilo me agredia. Me agredia um pouco. Você tinha irmãos? Sim, eu tenho uma irmã mais nova. Que não, na época não trabalhava, então era só você. Você é mais velha. Minha mãe, E, então, assim, entrei trabalhando porque tinha necessidade de trabalhar, né? Então, não era algo que eu gostava. Aí, entrei em relacionamentos por conta da minha história familiar. Meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos. Daí, começou uma relação difícil entre eles. E eu vi tudo aquilo. Então, comecei a achar normal certos tipos de relação abusivas, onde eu aceitava muita coisa. Como eu me sentia muito vazia, porque o meu trabalho não era algo que eu amava, era algo que eu precisava fazer. A faculdade era algo que eu fazia porque eu também tinha que atender as expectativas dos meus pais, mas também não era algo que eu tinha certeza, não era algo que eu amava fazer. Então, assim, o relacionamento, eu esperava que o relacionamento me desse tudo. Tudo que eu não tinha de conexão com a minha vida e comigo mesma, eu queria que eles me dessem, eu queria que eles me amassem, eu queria que... E daí, o que acontece? Quando tu tá muito sedenta de amor e de atenção, e geralmente tu não recebe isso. Tu tava procurando, dentro do relacionamento, uma falta que tinha dentro de você. Sim, eu tava procurando no lugar errado. Eu tava procurando fora. Exatamente. Então, a Fábio daquela época era a Fábio... um padrão de trabalhar, atender expectativas. Sim. E a conexão nessa época com algo espiritual era o quê? Tinha, não tinha? Não, eu vim de uma família católica. Era isso. Fiz catequese, tudo. Daí minha mãe, depois da separação, ela foi muito... E, né, algumas mortes e tal, da minha avó, falecimento. Ela foi pro lado espiritual, né, do centro espíritas. Eu comecei a frequentar centro espírita, sempre gostei, sempre acreditei muito, adorava receber mensagens. Então, assim, desde pequena eu sempre frequentei locais, né, de religião, tive essa conexão de alguma forma com Deus. Mas não, com certeza, da forma que depois isso começou a acontecer. E nessa época, essas dores desses relacionamentos e da minha desconexão comigo mesma começou a fazer eu acreditar que era a minha beleza, que eu precisava ser perfeita. E daí eu treinava. Ai, não mexia celulite, não mexia estria, daí fazia carbox, daí fazia não sei o quê, daí fazia mais um procedimento. Porque eu achava que talvez as pessoas não me amavam tanto porque eu não era perfeita. Sim, então, sim. Pode continuar da onde tu parou, tá? Aí a voz dela tá indo e voltando, indo e voltando. Mas pegou o que foi feito até agora? O que ela tá respondendo tá pegando. Só não tá pegando, né? Ele tá dando como se fosse aquela voz vazia, sabe? Ele tá indo e voltando a todo momento. Deixa eu só fazer um teste aqui. Não perde a linha de raciocínio aí. Uma frase completa, por favor. Aí, novamente, eu estava buscando... Foi. Tá linda. Foi. Desculpa.
Então, assim, novamente, eu tava buscando fora. Eu tava buscando alguém que me amasse, eu tava buscando que eu tivesse o corpo perfeito. E eu não tava vendo que, na verdade, eu era a única pessoa que eu podia me salvar naquele momento. E hoje eu vejo muitas mulheres passando por isso. Sim, é o caminho primário, digamos assim. E daí, nisso, tu entra em vícios de compra, Sim. tu entra em vícios que hoje a gente vê de 1000 coisas estéticas, né? A pessoa faz harmonização em tudo porque ela tá buscando a referência aquele de amor. valor da pessoa tá nessas coisas, ou na compra, ou na aparência, ou por ser querida demais, assim, a referência de valor tá ali, não, né, dentro. A gente vê quase que como uma doença do século. Isso também é muito a fonte da depressão, né? Porque tu não encontras o valor teu próprio, porque tu tá né? desconectado de ti. De ti mesmo. E às vezes tu até cria uma autoridade, tu cria uma persona que não é tu, mas tu acredita que aquela persona vai receber essa aprovação da sociedade e das pessoas, e daí tu vai ser amada. Então é como se tu tivesse uma essência, mas tu vive ao lado da tua essência. Sim. Uma outra persona, que tu tá desconectada. E a gente, não sei para vocês, mas eu já escutei algumas vezes as pessoas se redescobrindo, que é justamente por entrar em modelos, padrões, daí se transforma nessa persona que tu estás falando, né? Depois olha para o lado e não sabe mais quem é, né? E então começa uma rebusca, uma reconstrução, e é lindíssimo de ver esses processos, né? Então, o teu processo foi sobre isso. Sim. Aí, aquele dia, então, tu acordou, tava toda inchada, e aí foi atrás de 6 meses, buscou através da medicina. Tudo quanto era médico, imagina. E o que começava a dar é que eu fazia exames, e todos os exames davam que eu não tinha nada. Ai, gente, que agonia, né? Eu acho que a eu não sei se era confortador ou se... porque no final tu sabe que tu não tá bem, né? E tu precisa achar uma resposta para todas aquelas dores ou aquelas coisas que você tá sentindo no teu corpo, fisicamente mesmo, né? E aí tu faz todos os exames e não encontra nada. Tudo que tu quer a resposta para aquilo, né? Para saber o que fazer, né? Porque a melhor forma da gente conseguir tratar algo é saber o que a gente tem. Senão a gente não consegue tratar. Exatamente. E daí, se tu parar pra pensar, tu não consegue sossegar a tua cabeça ou fazer qualquer outra coisa, ter foco no trabalho, ou, né? Se tu tá com uma questão ali que tu simplesmente sabe que tu não tem como resolver e que tu nem sabe o que é. E é de saúde, né? E é de saúde. Sim. Então, assim, depois de 6 meses, quando eu descobri o que era, eu descobri que era essa doença autoimune. Porém, os médicos falaram que não tinha tratamento. Então, assim, ótimo. Continuou. Às vezes é melhor não saber, né? Tem coisas melhor não saber. E daí foi. Acabei indo em vários mas calma, médicos. quando tu recebeu essa notícia, teu mundo caiu, desesperou, alguma coisa assim? Ou como é que foi? Porque imagina receber essa notícia. Na verdade, assim, quando eu recebi a notícia, eu não entendia muito bem o que era aquilo. E eu sempre fui muito positiva, assim, não, vai dar tudo certo. Esse lado positivo sempre foi algo teu. Sempre. Sempre foi algo meu, graças a Deus. Me ajudou muito. Você já era casada na época? Não. Morava com os pais? Na verdade, essa doença, ela apareceu quando eu finalizei um relacionamento. Eu saí de um relacionamento de 3 anos, que nós morávamos juntos. E que teve agressão física mais uma vez. Em mais um relacionamento, eu estava saindo daquela maneira. E aquilo, para mim, eu acho que foi a gota d'água de tudo que eu já tinha vivido dentro dos relacionamentos. De abuso, de eu não me valorizar, de traição, sabe? Eu acho que toda aquela carga, eu nunca tinha realmente liberado aquilo de dentro do meu coração. Acho que esse é um assunto bem importante da gente falar, né, meninas? Nessa época, é confuso de entender quem está passando por isso. Você se sentia... tinha vergonha de expor isso? Como é que você administrava essa questão perante, né, a família, a tua vida... Como que você reagia a essas... Claro que não é uma reação boa, né? Mas, assim, como que internamente para ti era
você administrava? Viver com isso, né? Dentro de um relacionamento, tu quer dizer? Dentro de... Não foi o primeiro? Você está falando que não foi o primeiro. Não foi o primeiro. E como que para você era algo que você queria esconder, era algo que você... Era algo que eu queria esconder, porque assim, eu sabia que aquilo ali, eu conscientemente sabia que aquilo ali não era saudável, que aquilo ali não era o ideal para mim. Mas ao mesmo tempo, inconscientemente, como eu vi coisas parecidas dentro da minha família, eu achava que aquilo era até que um certo tipo de amor, um amor muito forte que causava isso, sabe? Porque eu também era assim, entendeu? Eu também tinha muitos ciúmes, eu brigava, sabe? Então, assim, eu também tinha uma posição diferente. Então, eu achava que aquilo ali também era, no fim das contas, era amor, aquilo que a gente estava vivendo. E eu não conseguia me imaginar sem aquela pessoa, porque para mim era um vazio tão gigante eu estar só comigo e eu não ter alguém. Então, que eu aceitava aquilo ali. E eu acreditava dentro da minha própria cabeça que um dia eu ia conseguir mudar aquilo. Essa é um relato que, pelo que a gente ouve de todas as mulheres que passam por situações assim, sempre a agressão em nome do amor, né? A gente não consegue separar essas duas coisas, né? A pessoa, por amar demais, a gente aceita que o amor pode ceder para uma agressão, né? Isso é confuso, a gente administrar essas... E a gente se acha culpada muitas vezes, né? Porque, assim, eu sou de Escorpião, então eu sempre tive uma personalidade forte. Então, eu não ficava quieta, por exemplo, né? Eu discutia, e daí eu achava que talvez eu tivesse enfrentado ele, que ele não teria feito aquilo. Porque daí, geralmente, o agressor fala, né? Pô, por que tu fez aquilo? Por que tu foi me dizer aquilo? Transfere a culpa pra vítima. Exatamente. A gente brigou, mas também olha o que tu fez. E daí tu começa a pensar, pô, realmente, por que eu fiz aquilo? Não deveria ter sido tão explosiva. Talvez se eu tivesse sido mais comportada. Né? E daí horror, tu né, conta uma gente? história pra ti que tu pensa, tu já não sabe mais quem é o culpado daquilo ali. E quando vê, tu acha até que é tu. Com certeza. Assim como o homem que trai, muitas vezes a mulher também pensa que foi culpa dela. Eu podia ter me arrumado mais, ou eu deixei aquele dia ali, reclamei demais da bagunça, né? Traz a culpa pra si. Exatamente. Não tô sendo tão parceira com ele. Eu ando trabalhando demais. Traz pra si, né? E eu acreditava em tudo isso. Traz pro corpo e gera essas situações que é exatamente muito do que você tá nos relatando, né? Que é esse reflexo de tudo que você viveu e que se manifestou fisicamente. Sim, de como tudo uma que eu doença, guardei. né? De tudo que você guardou. Tu tens essa certeza, né, Fábio? Tu já falou isso. Fábio, conta pra gente quando foi... qual foi o teu primeiro passo, assim, para te buscar essa busca por ti, né? A busca pela tua saúde, pelos teus desejos, como que funcionou para ti? Bom, quando veio a doença, eu sabia que tinha algo muito errado. E eu já sabia que algo dentro de mim estava criando aquilo, porque pelo momento onde aquilo nasceu. Né? Eu sabia como eu estava emocionalmente naquele momento, onde tudo aflorou. E quando eu comecei a ir em vários médicos, e fui médicos fora do país e tudo, e todos diziam a mesma coisa. Não tem cura, tu vai ter que aprender a conviver com isso. Aí alguns me sugeriram quimioterapia. Eu fiz quimioterapia. Eu fiquei Chegou muito a fazer quimioterapia? Mal. Sim. Uma doença autoimune. Sim. E daí tu imagina, eu super ativa, sempre gostei de treinar. Eu fiquei 1 ano que as pessoas elas tinham que abrir a porta do carro e me tirar, porque eu não conseguia, não tinha força para sair de dentro do carro. E não adiantou de nada. E a doença foi piorando muito. E é uma doença que ela vai endurecendo toda a pele, ela vai modificando todo o rosto. Quando eu olhei na internet o que era, né? Quando teve o diagnóstico, eu fiquei chocada. Eu realmente até podias falar sobre o que é. Eu acho importante falar como é, o que causa.
Quando eu olhei na internet, que o médico me falou, cheguei em casa, fui Google, né? Claro, Dr. Google. Google, fui olhar ali, as pessoas, elas se uma desconfiguravam. bênção e uma desgraça ao mesmo tempo esse Google, né? As pessoas desconfiguravam o rosto. Elas perdiam completamente o lábio, o rosto ia, tipo, endurecendo totalmente e elas ficavam, tipo, como se elas estivessem sem cor na pele. Deus, como é que é o nome daquela... Esqueci. Não é psoríase, é aquela outra. Enfim, aquele que tu perde a... Amarela, a pessoa fica amarelada, assim? Não, tu perde totalmente a cor da pele. Tu fica com a pele... Albina. Albina, exatamente. E tu... Então elas ficavam vaidosa. albinas, assim, na metade do rosto, sem a boca e com os olhos deformados. Nossa. Assustador. E eu fiquei chocada com aquilo. E entortava tudo as mãos, assim. E daí o que acontece? Essa doença, ela leva à morte, porque ela vai... Os órgãos também são tecidos. Tudo é pele. E era uma doença na pele. Então, assim, vai endurecendo os órgãos até tu morrer disso, uma atrofia, né? Como se fosse atrofiando. Exatamente. E daí eu fui em milhões de médicos e daí eu sempre numa esperança. Agora tem um novo. Aquele lá é top. Aquele lá fora na clínica, sei lá. E em tudo e dei todos a mesma resposta. E daquilo começou a me dar uma tristeza, tipo, profunda. Porque eu pensei, meu Deus. Avassaladora, né? Eu com 30 anos, super vaidosa, fiz tudo o que tinha que fazer. Me formei, não sei o quê, tudo mais. Agora eu descubro que eu tô com algo que vai me deixar muito feia e que eu vou morrer assim. Tipo, pra mim aquilo ali parecia muito um castigo. Sim. E daí, quando um dia eu desanimei totalmente, assim, daí eu liguei o YouTube e apareceu uma sugestão de vídeo escrito assim: você pode curar sua vida. Um filme da Louise Hay. E eu comecei a assistir. E daí ele falava sobre a força dos pensamentos, de tu começar a te alimentar de forma natural. Ela curou um câncer de forma natural. E daí aquilo foi muito uma mensagem para mim. Com certeza, porque eu cheguei, né, lá no fundo, assim. E daí quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, é isso. Eu vou aprender como eu me curar. Claro. Porque assim, eu sempre fui muito determinada, sabe? E eu até digo assim, que Deus, ele sabe... para quem dá cada coisa, sabe? Porque ele sabia que eu não ia deixar assim. Tem aquela frase, né? Deus não dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. É verdade. Então, assim, no fim das contas, hoje eu vejo que tudo que aconteceu me despertou para minha missão. E naquele momento eu decidi que se tivesse alguma possibilidade de eu me curar, eu mesma, eu iria descobrir. E ali eu comecei a ir em todos os lugares, todas as religiões. Falei com todos os tipos de médiums. Fui parar na tribo Yawanawá, lá na Amazônia. Fui para a Índia. Fui em alguns rituais em Tulum. Fui em diversos rituais. Conheci a medicina da Ayahuasca, maravilhosa, que trouxe, assim... foi um divisor de águas na minha cura. E diversas terapias. Me formei mais de 20 cursos na área do autoconhecimento. Entre programação neurolinguística, Theta Healing, Reiki, terapia multidimensional... Então, assim, passei por tudo. E num período de quanto tempo que, assim, essa sede não se saciava de busca de cursos? Essa sede mesmo, assim, forte durou uns 4, 5 anos. Hoje eu ainda faço, porque é algo que eu amo. Acabei de voltar do Egito até. Semana passada eu estava meditando dentro das pirâmides do Egito. Gente, com a professora Cristina Cairo, que é uma professora, assim, que ela fala sobre a linguagem do corpo. Ela tem vários livros escritos sobre a linguagem do corpo. Ela me ajudou muito a entender o que estava acontecendo comigo. Entender que a pele é a forma como a gente se conecta no outro. Quando eu te abraço, quando o outro me toca. Então, a pele ficando dura era porque eu queria criar uma proteção do de fora, porque o de fora me machucou. Claro, faz todo sentido. E daí, quando eu me abro e confio de novo, isso cura. Que interessante, né? A E gente nesse processo... acha que a gente dá conta das coisas, que a gente domina o organismo da gente, que é só pensar positivo e que tá tudo certo. Não. É além, né? Nesse processo todo, você ficou uns 4 anos ali buscando esse conhecimento. E durante esse processo, quando foi que você percebeu que essa busca de autocuidado, de conhecimento pessoal e tudo mais, começou a fazer efeito Boa. em você, no teu corpo e na tua doença?
Porque tem isso, né? Sim. Tem o processo de você buscar e tem o processo de você ver os efeitos de fato na sua vida acontecendo. Sim. Na verdade, assim, foi difícil, porque no início do processo do autoconhecimento, quando tu abre a caixa, tu fala assim, ok, existe uma caixa que eu achei que não existia, mas agora eu vou ter que ser sincera comigo mesma, que tá na hora da gente conversar, e eu abrir e eu ver o que tem lá, pra eu jogar fora. Uhum. Aí, quando eu abri essa caixa, daí começou a sair muita coisa. Porque daí eu tive que rever situações minhas com meu pai, tive que rever dos meus relacionamentos, tive que entender que eu que criei muito daquilo, que eu que fiz essas escolhas, né? Daí veio a autorresponsabilidade. Então, assim, no início parece até que piorou um pouco, sabe? Oh, God! Primeiro pior para depois melhorar? Primeiro pior, assim. E daí, nesse processo, eu descobri uma pessoa... daí teve a pandemia. Nisso eu tava milhões de cursos e tal, e já tinha entendido que eu não ia conseguir ficar trabalhando e fazendo tudo o que eu tava fazendo, que eu precisava desse tempo para mim, porque era uma questão de sobrevivência, era uma questão de viver. Então eu vendi tudo que eu tinha naquela época para tirar um ano sabático, e daí mergulhei dentro desses cursos e tudo mais, e nisso veio a pandemia. E daí na pandemia todo mundo super mal de cabeça, eu falei, gente, vou começar a fazer live. Porque eu posso falar para essas pessoas tudo isso que eu tô aprendendo nesses cursos. Que interessante. E daí nisso eu tive um sonho que isso foi antes das lives, porque eu pedia muito para Deus, assim, tive muitos momentos, né, de choro, de não é desespero, mas assim de ficar muito preocupada, né, de assim, Deus me mostra um caminho. E daí nisso eu sonhei que eu tinha uma empresa. Era um espaço que recebia pessoas para as pessoas se curarem. E quando eu olhei para frente desse espaço, tinha uma placa e a placa estava escrito Cura da Alma. Nossa. E daí eu acordei no outro dia, fui olhar e falei, não, deixa eu olhar isso. E daí estava livre para eu registrar. Eu falei, nossa, é para mim? E eu senti que aquilo ali era minha missão. E logo veio a pandemia. E daí eu falei, bom, se eu não tenho como ter, nesse momento, um lugar físico, como eu sonhei ali, eu vou começar a fazer pela internet. E daí eu comecei a divulgar tudo aquilo que eu estava aprendendo nesses cursos. E o pessoal começou a gostar muito. Então, a Cura da Alma, ela começou com as lives. Com as lives. E daí, nisso, eu comecei a atender. Porque daí, como eu fazia as lives, as pessoas falavam, ai, por favor, me atende e tal. Daí eu falei, eu vou te atender. Aí comecei a descobrir que tudo aquilo que eu tinha feito para mim, de cursos e tudo mais, hoje eu tinha me tornado uma terapeuta muito boa que eu poderia ajudar outras pessoas. E eu comecei a ver que eu tinha facilidade nisso. E comecei a me apaixonar pelo trabalho. E assim foi se desenvolvendo, a gente fez rituais, e eu entendia, só que eu sempre senti que eu queria chegar a mais pessoas. E daí a Cura da Alma se tornou uma marca hoje com produtos, que é uma forma de eu conseguir chegar a mais pessoas. E vou dar o meu relato em relação à Cura da Alma. Então, por quê? Assim, para quem não sabe, vende vela, sabonete, hidratante, body splash. Vocês me dão uma licença aqui. Velas. Sabonetes. Hidratantes. Cadê meu body splash? Tá aqui. E body splash. Então, assim, gente... É tudo. Essa é uma comprinha sua. Essa que é legal. tudo meu pessoal que eu já comprei pra cuidar de mim. É importante. E de verdade, quando eu comprei, o que eu acho interessante de dizer, quando eu comprei, não é porque eu queria algum desses produtos. É porque eu queria me conectar comigo mesma. E isso chega a ser emocionante de falar. Porque a tua intenção, ela é tão forte que chega. A Tamara podia comprar qualquer outro produto. Ela comprou porque ela, neste momento, tá nessa mesma questão. Então, é tão incrível a intenção, o poder da tua intenção, né? E quando a gente comenta inicialmente de que a tua
só de estar ao teu lado, realmente a energia eleva, realmente a gente... É incrível, Fábio. Tu realmente se transformou em algo inenarrável. Grandioso. Eu acho que tem a ver, a gente vinha falando sobre isso até no carro na vinda para cá, né? Essa questão da energia, né? Alguns falam que é Deus, alguns falam, né? Tem vários nomes que a gente pode dar para coisas que a gente não consegue apalpar direito, né? A gente não consegue tocar, a gente não é um objeto, mas a gente sente, né? E é isso, de fato. E a necessidade que a gente tem de se conectar é que nos leva, acaba nos atraindo até você, de fato. E esse relato que a Thay deu dos produtos, né? Poderia ser qualquer um outro e tudo mais. É pura verdade, porque ontem mesmo, lá no encontro, quando a Tayara falou que ela começou a fazer esses pequenos rituais que encaixam dentro da própria rotina. E aí eu olhei pra ela e falei, meu Deus, nem isso eu tô fazendo por mim. Não é verdade? Sim. E aquilo me serviu de inspiração. E aí hoje, vindo pra cá, eu falei, meu Deus, é óbvio que eu já vou aproveitar e vou pedir pra Fábio preparar um kit pra mim. Inclusive, estava lá com a gente ontem, né? Aquela conexão super profunda que a gente teve de todo mundo foi muito... Ontem a gente teve um encontro de mulheres. Aquele encontro foi muito profundo. E eu falei, eu vou aproveitar. E veio justamente por isso, para curar a minha alma. Há quanto tempo tu conhece a Fábio? Há bastante tempo, ela já tinha ido ao encontro há muito tempo atrás. Então é incrível como chega no momento certo, na hora certa. É o que tu fala, né? O tempo tá certo, tá? Incrível, Fábio. É realmente incrível. É delicioso conversar e ver instantaneamente isso, né? Tu o que tu fala é você. Né? Não, é de verdade. Sim, eu não segundo a minha mãe, eu sou uma fênix. Porque eu já fui e voltei várias vezes, né? Passei uma experiência também de quase morte. Outra? Então, meu Deus. A gente vai fazer mais um podcast. É. A história é grande. E daí depois... Tu continua fazendo esses atendimentos online? Além dos produtos, né, que a gente viu aqui, tem alguma outra outra ajuda que você presta que não seja além dos produtos? No último ano, eu acabei focando toda a minha energia na marca, porque primeiro ano de empresa, muita coisa para resolver. Sim. Mas, assim, eu sinto muito no meu coração e é o meu desejo, assim, se tu chegasse para mim e dissesse qual é o teu maior desejo de trabalho. O meu desejo é atender as pessoas e ligar, acender, sabe, aquele foguinho dentro do coração dela, dizendo, esse é teu propósito, essa é tu. E através do autoconhecimento, de todas as ferramentas que eu conheci ao longo da vida, hoje eu consigo ofertar isso para as pessoas. Eu só não consigo atender tantas porque realmente é um trabalho muito delicado, né? É uma coisa muito... Tu tem que realmente estar com atenção, com dedicação para aquela pessoa. Então, hoje eu oferto essas mentorias para quem ou chega até mim buscando elas, ou eu sinto de ofertar para alguém que eu sei que pode mudar a vida dessa pessoa. Então, eu escolho, digamos assim. Que legal! Mas eu amo fazer isso. Porque daí eu misturo numerologia, raios solares, calendário maia, astrologia, desenho humano. Eu pego um pouco de tudo o que eu vivi, aprendi, e para entender quem é aquela pessoa. Para entender quem é aquela pessoa e, obviamente, através de quê? De olhos? Como é que você ajuda essa pessoa, digamos assim? Os óleos essenciais, eles são rituais. Então, assim, eles mudam completamente a tua vida. No momento que tu começa a utilizar eles, tu não para mais. Tanto que até foi engraçado que agora na viagem do Egito, tinha tudo que estava escrito nas paredes, tinha muitas questões de plantas, de tudo eles faziam purificação antes. Eles tinham um espaço dentro do templo só para óleos essenciais. Nossa, que Então foi incrível estar lá. Eu senti como se eu estivesse relembrando uma vida que eu já estive ali. Foi muito poderoso. Tivesse uma conexão mais poderosa, de fato. Sim, então. E eu entendi que essa questão dos óleos essenciais não vem dessa vida.
E uma vez, quando eu fiz uma astrologia ayurvédica, ela me falou, tu tem uma conexão muito grande com as plantas. E na época, eu mal molhava minhas plantas de casa, coitada, sabe? Eu falei assim... Eu lembrei das acho que minhas, acho que não. ela assim... Eu mato as minhas afogadas. Eu mato a minha de tanta água que eu coloco. Mas enfim, abundância. E daí eu falei, acho que não. Falei pra ela, e daí ela falou assim, tem muita água pra rolar ainda embaixo dessa ponte. Aí, agora, com os óleos essenciais. E totalmente a ver com o que ela me falou, sei lá, 8, 10 anos atrás. Né? Então, assim, ela realmente estava certa. Sim. Só que de uma outra forma. Né? Então, assim, os óleos essenciais, eles te ajudam muito em momentos, por exemplo... quando tu entra dentro do teu autoconhecimento, tu descobre que eu, por exemplo, eu tenho pouca terra no meu mapa astral. Então, eu tenho muita água, muito ar. Então, a água é muito sentimento, muita emoção. E o ar, ele voa, entendeu? Ele é bom para comunicar, para conversar. Mas, às vezes, para materializar alguma coisa... Precisa de terra. Eu preciso de terra. Então, ou eu preciso de alguém que tenha essa terra para trabalhar comigo... Ou eu posso trazer isso através dos óleos essenciais, utilizando óleos que vêm de raízes. Por exemplo, o vetiver, até o próprio olíbano, ele também traz isso. Né? Então, assim, tem vários óleos que eles trazem essa questão da estrutura, do aterramento. Então, eu posso utilizar ele no meu trabalho. Eu utilizo muito no meu aromatizador quando eu estou trabalhando óleos que me aterrem. Porque daí eu consigo fazer as coisas acontecerem. Na hora de dormir, muitas vezes eu chego acelerada e preciso dormir, eu preciso descansar. Daí eu vou lá, eu pingo a lavanda, eu durmo muito melhor. Eu boto splash nos travesseiros, o meu marido ama. Então, assim, é um ritual meu, mas que já inclui ele também, ele já se sente bem. São rituais, né? É como diz a Tamara, eu também sou dessas. Às vezes a gente está aqui nas redes sociais, né? Vendo que todo mundo é cheio. Porque tudo que a gente vê ali são pessoas que aplicam, né? Eu sinto que só eu faço da terra, não faço nada. Mas são rituais importantes. E são pequenos, né? Muito Ritual não é o dia inteiro, né, gente? É quanto tempo da vida da gente? Principalmente para mulher, foi né? isso que me chamou a atenção quando a Tayara falou. Ela falou, na hora de tomar um banho, ao invés de tomar um banho ali rapidinho com sabonete, vou tomar um banho com aquele sabonete especial, com uma intenção. Com a intenção. Ponto. Já uma intenção de autocuidado. Intenção é tudo. Né? E isso me virou mais uma chave, né? Porque eu falei, eu tenho 2 filhos pequenos, marido, trabalho, casa, aquela vida normal de família que tá construindo a vida, corrida, aquela coisa toda. E tô no modo automático. Eu estou no modo automático. E aí eu esqueço do básico. E tu pode fazer exatamente as mesmas coisas, só que fora do automático. Exatamente. E, na verdade, por tu sair do automático, tu vai produzir muito mais. E tu vai fazer tudo com muito mais consciência. Vou dizer que a felicidade que ontem eu estava, então, no encontro, é por estar cada vez mais... Isso daí é uma consciência que eu tenho, porém, a gente esquece às vezes. Né? E nada melhor do que, então, tentar voltar a ser fazer parte da rotina, dessa forma. Fazer tudo consciente. E teve os teus produtos, entre outras coisas que eu inseri, eu faço basicamente as mesmas coisas, mas ou pequenas substituições, que a vida tem outro, sim, é outra vida, apesar de eu estar fazendo basicamente a mesma coisa. Isso traz uma felicidade tão grande. Ontem eu estava saltitante por conta disso. Eu digo, yes! Lembrei de novo, é por aqui o caminho, né? Então, começa com ferramentas assim, por exemplo, o banho, né? Um exemplo excelente e simples, né? E nisso, se a gente vai pondo essa intenção... vai carregando mais isso, né? Vai aumentando e a vida transforma. É incrível. Exatamente. E se tu parar pra pensar, a gente só tem o hoje. Exato. A gente só tem o agora. Sim. A gente nem tem daqui 30 minutos. Exato. A gente espera ter, mas a gente não tem. Então, assim, se tu não vai ser feliz agora, no momento agora, quando que tu vai ser? O exemplo básico, projeto, vou repetir o exemplo de ontem, que eu acho que é muito interessante. Projetar na frente do computador parece que é
algo que não tem como mudar. Projeta com a tua vela. É outra coisa. Sim. Então, assim, realmente a gente pôr uma intenção, dá pra fazer, não é falta de tempo. Não. Não é falta de intenção mesmo. Exato. Então, É falta de estado presente. é falta de estado presente, exatamente. E nesses pequenos rituais, eles mudam muito o dia. A gente nem imagina a diferença que eles fazem. Fabi, conta pra nós como é que é o teu ritual. Vou aproveitar esse teu gancho e vou pedir pra você falar pra gente quem é a Fabi, além da cura da alma. Que é, claro, a tua marca, que é o teu propósito. Mas quem é você? Os seus rituais, você, mulher, pessoa, né? Por trás Por trás disso. Sim. Conta Então, pra vamos lá. gente. Eu sou uma pessoa que eu valorizo muito a calma e a tranquilidade. Então, eu busco cada vez mais o equilíbrio, não me deixar entrar muito em pensamentos, porque eu estou num momento muito de dominar os meus pensamentos nessa fase da minha vida. Porque eu percebo que as nossas conversas internas que passam dentro da nossa cabeça, elas moldam o nosso dia. Sim. Então, se eu já começo, eu tô correndo, preciso fazer aquilo, que raiva, aquela pessoa não me respondeu e vai alimentando os sentimentos, né? Raiva, meu marido não me mandou mensagem, daí fica, né? Daí ciúmes, Então, sem querer, a gente entra numas emoções muito negativas. Sim. Então, eu tô num momento que eu tô controlando totalmente. Quando eu percebo que eu tô indo para um lado que não é um lado que vai criar uma coisa positiva para mim, eu já troco na hora. Sim. Então, assim, eu já inicio o meu dia meditando. Eu acho que isso muda a vida. Eu medito sempre em torno de 20 minutos. Tem várias meditações no YouTube. Eu fiz 2 cursos do Joe Dispenza de meditação e ele ensina muito sobre... Ele traz médicos que mostram pesquisas. E depois que tu percebe o quanto que isso realmente pode mudar a tua vida, tu não consegue mais deixar de fazer. Acorda e vai direto pra meditação. Eu acordo e eu sento na cama, ou às vezes eu tô com muita preguiça, eu faço deitada, mas eu sempre acho que a meditação sentada ela é melhor, porque o fluxo energético de tu receber do alto, passar por dentro dos teus chakras, né? Eu acho que é melhor. Legal. Mas tem gente que também deitado gosta, pra mim é mais profundo, sentado. Aí quando eu levanto, eu já começo a agradecer. Agradecer o meu dia, agradecer minha vida, agradecer seja o que for, porque eu acho que a gratidão, ela muda muita coisa. Muda. E daí tem o meu ritual do café, que eu adoro. Como é que é? Conta tudo. Acordo, faço meu café saudável. O que é o café saudável? Eu tomo café, gosto de tomar café com óleo de coco, porque ele ajuda no meu intestino. Então, eu adoro, eu acho que o intestino tem tudo a ver com a nossa mente. Tem, né? Sem leite? Quando eu tô... Sei, não. Leite. Café e óleo. Tadinho do leite! E, então, assim, só o café com óleo de coco. Funcionando meu intestino bem, eu sinto que eu fico mais feliz, que eu fico mais leve, que eu treino melhor, que minha vida é melhor. Então, eu cuido muito do meu intestino. Tem uma piada, mano, é meio piadinha, mas é que é verdade. E a gente, quando tá muito tempo sem ir no banheiro, totalmente... Tô falando do intestino, o que tu tá falando aí agora. Enfesada, A gente chama. fica literalmente enfesada, né? A gente fica braba, sem paciência, irritada. Eu e meu marido, a gente brinca em casa disso. Quando tá muito feliz... Foi no banheiro? A nossa gatinha também. Não sei se vocês já perceberam. Eu tenho a gatinha, ela sai acaba de usar a caixa dela. Gente, ela sai correndo. Tchum, 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 de felicidade. Então, e é científico que é nosso segundo cérebro, né? Exatamente, totalmente ligado, né? Então, não é achar de fato... esse cuidado com o intestino faz muita diferença, faz muita diferença. Pra não ficar e daí, eu tomo café, sempre com ovos, vou modificando, assim, como ovos, um pãozinho sem glúten, não como nada de glúten. Isso foi uma coisa que eu descobri ao longo do caminho da autoimune, e uma parte da minha cura foi ter encontrado o Dr. Baracate. Sim. E começar a me tratar com ele, que foi um grande investimento, mas ao mesmo tempo se pagou completamente, porque ele é um médico sensacional. Ai, que legal. Sensacional. Ele é bem famoso nas redes. E ele traz muito sobre autoimune, né? Porque ele teve um processo de autoimune, ele teve diabetes, então a diabetes é também autoimune.
E ele fala que quem tem autoimune não pode comer glúten. Na verdade, o ideal seria ninguém comer. Mas para quem tem autoimune é pior. Então, eu cortei o glúten, cortei a lactose também. Hoje, agora no Egito, eu acabei cortando a carne de novo. Uma época eu já fiquei sem comer. Agora eu senti muito de voltar a cortar assim, esse alimento por conta da energia que traz. Né? Eu acho que a energia de matar animais e tal. Nada contra, até semana passada eu estava na churrascaria. Né? Então, assim, gente, não é nada radical. Energética mesmo, né? É algo meu. E assim, como faz uma semana, deve fazer uns 10 dias que eu cortei, eu tô sentindo como se eu estivesse muito inteligente. A cognição melhorou. Reuniões, eu tô conseguindo fazer reuniões melhores. Eu tive a sensação que desinflamou um pouco o cérebro. Porque, nossa, que interessante. Sim, se tu corta o açúcar, tu percebe, assim, muito isso. E se tu faz jejum também. O jejum é algo chocante, assim. O que tu fica de inteligente. Eu já fiz jejum de 5 dias uma vez. Como assim? 5 dias em jejum, só com líquido. É uma experiência... Eu fiz só por uma questão de experiência também. Mas é surreal, assim, o quanto a gente passa pelo processo, toda questão física e mental, né? A própria hora da alimentação, tu fica... os horários de comer, tu fica num vácuo, assim, num limbo. Tu não sabe o que tu faz com aqueles horários, porque é a rotina de uma vida inteira, né? Mas é uma experiência bem interessante. Interessante esse relato. Realmente deve dar um limbo ali, né? Dá um limbo e tu passa pelo processo da letargia também. Nossa, porque tem 5 uma hora dias, Andréa. que tu fica lenta, tu parece uma tartaruguinha, assim. Tu faz tudo, só que mais lento. Tu consegue perceber... muito o teu organismo passando pelo processo. Mas é maravilhoso. Inclusive, é uma experiência bem na interessante. Índia, eles falam que isso cura 80% das doenças. Tu dá esse tempo pro teu organismo poder se limpar. Meu Deus. Tanto que se a gente faz os exames de avaliar qual o nível de inflamação, tá todo mundo inflamado? Tá ponto. Todo mundo inflamado, sim. Nossa, gente, é assustador às vezes. Isso a gente impacta começa muito. a conversar, assim, parece que a alimentação hoje virou um veneno pra gente, né? Porque tem tanta intolerância. Não sei se é o alimento modificado. Mudou muito, porque a gente entende que a alimentação é cura, né? Eu também entendo que a alimentação é cura. Mas também pode não ser, dependendo do que você come. Ao longo dessa jornada, eu entendi que assim, é um triângulo, né? É a alimentação, é o exercício físico, porque o exercício físico, ele libera diversos hormônios, bem-estar, tudo mais, que impacta na tua mentalidade, que é o topo da pirâmide. O que tu pensa? Qual é a tua conversa interna ao longo do dia? O que tu mais pensa? Para onde tu deixa a tua mente, aqueles devaneios da nossa mente, né? O que tu cria? Porque se a gente cria o tempo todo a nossa vida, tu não cria na hora que tu senta lá, crio tal coisa. Não. Tu cria, só que... E nas outras 23 horas, o que tu pensa? Né? Então, assim, eu tô nesse trabalho de comer bem, de treinar, porque tudo isso tá ajudando a minha cabeça. E daí, no momento que eu já tô ajudando a minha cabeça da melhor forma, eu vou trabalhar também a minha cabeça. Através de meditações, através de bons pensamentos, observar onde ainda vem coisas do passado. Padrões de família, maus pensamentos. Pensamentos intrusivos, pensamentos né, negativos, que não vão me levar a nada. E daí eu já mudo. Penso, não, vou pensar em outra coisa. Ou se eu sinto que eu tô no trabalho, já começo a ficar triste com alguma coisa, que às vezes acontece, né? Alguma coisa não tá indo do jeito que eu quero, eu vou treinar. Isso dá para mudar, isso é muito fantástico. E daí eu adorei isso. né? Eu adorei isso, porque é uma forma de eu liberar da melhor forma e isso me faz ficar viciada no treino. Lógico, É um vício saudável. Estratégias. Eu ia mesmo perguntar se a Fabi de hoje tem muito da Fabi de antes dessa ontem. Transformação. Quase nada. Olha só que legal. Porque a gente falou agora Coração. de... que às Coração vezes, de mocinha. de perceber um estado ou pensamentos que vêm da família, às vezes, né? Então, e querendo ou não,
foi a maior parte da tua vida seguindo um padrão, né? Sim. E às vezes eles acabam voltando porque quase que é natural voltar. Sim. Mas não tem... Como eu tive uma mãe que ela... Bom, a história da minha mãe e meu pai, né? Os dois passaram fome, então foi uma história difícil. Eu entendo eles, né? Mas assim, a minha mãe sempre foi aquela mulher guerreira, que trabalhou muito, trabalhou até tarde, se cobrava demais. E eu acho que eu cresci com essa questão de que eu tenho que ser, no mínimo, como minha mãe, Sim. ou melhor que minha mãe. Só que demorei muitos anos para entender que era pesado para mim tentar ser ela ou melhor que ela. Porque minha mãe é uma mulher incrível, maravilhosa, que tem uma energia... sabe? Só que eu não sou da mesma maneira que ela. Eu sou diferente. Ela acompanhou esse processo, né, Fabi? Ela fala alguma perspectiva diferente de você? Assim, ela percebeu essa transformação, em primeiro lugar, né? E ela fala alguma coisa em relação a isso? Talvez tu sente que tu influenciou ela mudou em consequência disso? Sim, eu acho que eu acabei influenciando a família inteira, assim. A minha mãe e o meu pai sempre foram pessoas muito boas de coração, mas muito sofridos por conta de toda a história. E eu acho que quando eu dei esse grito de liberdade, porque eu não tinha outra escolha, eu acho que aquilo inspirou a família inteira, legal. sabe? Com certeza. Mas ao mesmo tempo, eu não busco, porque daí na hora que tu te transforma, tu quer levar todo mundo contigo. Né? Então, assim, hoje eu consigo... É que a gente tem que aprender que cada um tem um processo, né? Sim. Cada um tem um momento. Esses tempos atrás, eu escutei alguém, eu não me lembro onde que foi, justamente dizendo isso. Que tinha uma irmã que foi muito para esse lado do autodesenvolvimento, né? De buscar isso profundamente. E sempre puxava o irmão. E até que um dia ele chegou para ela e falou assim, eu te liberto. Vai, me deixa aqui. Eu entendo a tua busca, eu já fui com você diversas vezes, mas esse é o teu caminho. O meu caminho é ficar ali, trabalhando com o pai e com a mãe, porque eu gosto. Me deixa ali, né? E às vezes é isso, porque às vezes a gente acha algo que faz bem pra gente. Vai fazer pra todo mundo. E a gente acha que o mesmo remédio que funcionou pra mim vai funcionar pra você e vai funcionar pra você. Mas não. Muitas vezes até funciona, mas não naquela hora, né? Não Exato. tem tempo. Mas não naquela obrigação Também, que a gente tem que levar a pessoa para este lugar. E às vezes a gente fica muito tempo preso nisso. Muito. É normal. Principalmente para quem tem essa essência de buscador. Porque a pessoa ela fica presa no processo se ela não deixa, se ela não solta a mão, né? Se ela continua puxando, porque imagina, tu tá subindo a montanha. Tu quer chegar lá no topo, tu quer enxergar a vista de lá. Tu quer entender o que tem lá embaixo. E daí tu tá puxando, né? Uma mala sem alça. Porque às vezes a pessoa não quer ir. A pessoa não quer ir. E muitas daí tu não vezes consegue chegar. se prende por uma crença de que se tu soltar, tu vai sozinha. Não necessariamente, ou né? Ou que você vai estar desonrando. Isso, ou abandonando outro, né? Ô, Fábio, deixa eu acho que isso tem a ver com respeito, sabe? Tu respeitar o tempo do outro. E que o tempo do outro, ele não é o mesmo tempo teu. Pergunta. Fábio, do futuro, tu tens... Porque tu vives o presente 100%, né? E o Quem futuro? dera, né? Não, Tô buscando. Isso, é o ideal, né? Sim, é o ideal. Tu se exercita para isso. Sim. Então, a Fábio do futuro, tem planos? Como é que tu se vê? É um mundo de infinitas possibilidades e fica a critério do destino? Ou não tem planos, metas? Quais são os teus projetos? Eu tenho meus projetos, tenho meus planos, porém, eles sempre estão abertos para os planos de Deus. Porque, às vezes, quando a gente se fecha que eu quero tal coisa, eu quero tal relacionamento, eu quero tal trabalho, e aquilo não vai, a gente se decepciona. Então, assim, é importante a gente sempre colocar os nossos desejos para o universo, né, para Deus, para essa força maior, e entender que vai vir aquilo que é o ideal para a gente fazer, que tem a ver com o nosso propósito e a nossa missão, que daí a gente vai entrar de novo nisso, né?
E o meu propósito e a minha missão é ajudar outras pessoas através da minha história e fazê-las também entenderem a potência delas. Assim como eu entendi a minha potência no momento que eu me alinhei com aquilo que eu realmente sou. Então, eu sinto desejo e vontade de fazer isso. E qual é a forma que eu achei de fazer isso hoje através da Cura da Alma? Nós temos guardiãs, que são representantes revendedoras dos nossos produtos, que geralmente são pessoas que já trabalham na área da saúde, são pessoas que já vieram com esse dom de ajudar, esse desejo de curar, porque eu acredito muito no poder da rede. Né? Então, assim, que a gente vai ligando o outro, né? Eu me conecto contigo, que ajuda ela, que ajuda ela, e daqui a pouco ajuda o outro, e daqui a pouco isso se torna um movimento tão grande. E eu acredito muito no poder da natureza, muito no poder das plantas, dos óleos essenciais, dos rituais, da gente se conhecer, do autoconhecimento. Então, a Cura da Alma, ela une tudo isso. Eu quero cada vez mais trabalhar o meu lado professora, porque eu tenho, desde pequena, dizer que eu queria ser professora. Daí, depois, eu comecei a achar que professora não dava dinheiro, que eu não podia ser professora. E daí, eu fui fazer um negócio de família, daí já me desconectei, né? Sim. Então, assim, eu ainda tenho esse desejo de ensinar mais sobre o autoconhecimento através de tudo aquilo que eu estudei e continuo estudando também. E a Cura da Alma ter essas revendedoras que passam esses conhecimentos e esses produtos de cura para outras pessoas também. Que legal. É o poder de ecoar, né? É a identidade do podcast. Não, e a cultura organizacional da empresa dela... Eu quero me candidatar já para sair curada. Pra trabalhar lá, para sair curada. Fábio, assim, é uma aula. É uma aula de autoconhecimento, tá do teu lado. A gente tá caminhando aqui pros últimos minutos. E antes da gente encerrar, de fato, eu queria agradecer imensamente, assim, essa luz que tu traz pra gente. Mas eu queria que tu trouxesse pra gente uma mensagem. Qual é a mensagem, assim, se você pudesse... A única mensagem que você pudesse deixar da Fabi pro mundo. Qual é a mensagem? Viva o presente, agradecendo ele e saiba realmente quem tu é. Porque tudo muda no momento que tu te conecta com o teu propósito e com quem tu é como alma. Porque daí tu entende quais são os melhores ambientes para ti, quais são os melhores relacionamentos. Tu não te cobra mais, eu tinha que ser mais extrovertida. Não, mas a tua alma é diferente. Eu tinha que ser mais produtiva. Mas o que funciona para ti é outra coisa. Então, tu para de te agredir, querendo ser algo que tu não é. E tu simplesmente aceita. E no momento que a gente aceita é quando a gente se sente em paz. E paz é felicidade. É propósito. Tudo. Propósito, acho que é paz, né? Você ter paz. E porque a gente sempre fica com aquela... Quanto mais a gente madura vai ficando, né? A gente vai em busca de propósito, né? Porque, você vai conquistando coisas e subindo degraus e aí se depara numa hora sempre com a porta do propósito, né? Porque eu falei, e tudo isso aqui que eu estou fazendo... por quê, né? É para ter paz. Não, é porque no fim das contas a gente veio para servir. E o que é o propósito? O propósito é tu saber como servir, como eu posso servir o outro. E a gente começa a se sentir feliz de verdade quando a gente tem o porquê, a gente tem um motivo para servir. A gente entende qual é o nosso servir no mundo. Tu tem que servir para alguma coisa. Se tu não serve, tu começa a te sentir depressivo. Por quê? Porque tu pensa assim, nossa, minha vida não faz sentido. Eu não sirvo para nada, eu estando aqui ou eu não estando aqui. Servir no sentido de caber, né? Caber dentro do espaço da gente, né? A gente tem que caber dentro do nosso espaço, não do espaço dos outros. Sim, e servir de alguma forma, seja fazendo um picolé, vendendo um picolé, seja escutando uma pessoa, seja deixando ela mais bonita, seja o que for. Usar o teu talento em prol do outro. O teu propósito, ele sempre vai estar ligado àquilo que tu mais ama fazer e de que forma ajudar o outro com aquilo que tu mais ama fazer. Que conversa inspiradora, Fábio. Muito.
de verdade, eu vou repetir, eu acho que eu já falei 3 vezes só nesse podcast, eu vou falar pela 4ª vez. É muito bom ter a tua presença, é um privilégio quem te tem por perto fisicamente, assim, porque transborda, conecta, e é uma honra para nós termos a tua presença. Obrigada por compartilhar a tua história. Eu tenho certeza que quem acompanhou também está se sentindo inspirado. Com certeza a tua missão está sendo cumprida, porque tu já vê os resultados acontecendo, tu não precisa nem falar, já acontece, é mágico. Parabéns, então, pela tua busca. Obrigado por ser esse instrumento, vou dizer assim, né? E nós estamos, então, finalizando. E se você gosta do nosso podcast, seja o nosso patrocinador para os próximos episódios que virão. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada. Foi um prazer. Ficaria mais umas 3 horas aqui com vocês. Eu não sei se quem vai assistir isso vai poder sentir, né? Meu Deus, ela é uma calma. Eu não sei se vocês conseguem ver isso, mas ela é uma... Não é bem assim, tá aqui, uma tranquilidade. E você É que é um nos prazer falar sobre o que a gente gosta. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Esse foi o 13º episódio. Comenta aqui, se inscreve, compartilha e até o próximo episódio. Vamos fazer nosso brinde! A cura da alma. Ai, gente!